Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui pelo nosso canal do YouTube, e, aliás, do Instagram, ao vivo, e depois esse vídeo vai lá para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema, relacionado à nossa vida diária, uma passagem do Evangelho onde a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Lembrando a vocês que vocês podem também sugerir temas para o nosso Evangelho, podem também participar aqui, fazendo o seu comentário, fazendo a pergunta, enfim. O nosso Evangelho, o nosso encontro semanal é livre para que a gente possa expressar aqui as nossas opiniões, expressar também as nossas dúvidas, A gente tem aqui um espaço onde todos podem se sentir à vontade, Dentro dessa proposta, que é falar de Jesus, que é falar de Cristo, procurando o entendimento, das suas parábolas e do seu ensinamento, E lembrando a vocês também para que não esqueçam de curtir os vídeos, tanto aqui do Instagram como do YouTube, porque isso ajuda também a propagar o Evangelho. O nosso trabalho ele é singelo, ele é simples, com a única intenção realmente de trazer um pouquinho de instrução, de poder participar realmente dos conhecimentos que a gente tem tido através desses longos anos de estudo, para que nós tenhamos nosso raciocínio, nossa compreensão, o nosso conhecimento expandido. Porque a gente sabe que, inclusive, para que a gente tenha fé, a nossa fé ela precisa ser raciocinada. Nós precisamos de entendimento. Porque se uma pessoa fala com a gente numa linguagem estranha que nós não conhecemos, nós não conseguimos dar o significado. Mas a partir do momento em que a gente tem a tradução disso, então sim, o significado vai trazer uma compreensão. E esse entendimento, essa compreensão daquilo que está sendo dito, é que vai nos fazer refletir e acatar ou não aquilo que está sendo dito. Então é muito importante. O Evangelho não é só um instrumento que a gente usa na hora da missa ou na hora de ir no centro, mas é a nossa palavra diária, inclusive, porque chega um momento em que não só o Evangelho ele deve ser estudado, mas ele tem que ser também praticado, e eles têm que estar dentro de nós, principalmente nos momentos graves da nossa vida, é aonde nós vamos achar a resposta, o conforto, mas também a solução para aqueles problemas que nós estamos vivendo. O entendimento é tudo na vida. Quando a gente não entende as coisas, o mundo fica realmente muito difícil de viver. Então, esse entendimento é que nós precisamos buscar da espiritualidade. Porque senão acontecem as coisas na nossa vida e a pessoa fica totalmente sem norte, totalmente sem rumo. E como eu sempre digo aqui, o Evangelho ele é um norte, é toda uma explicação de vida. O que precisa é expandir esse conhecimento. Trazer, inclusive, os nossos conhecimentos atuais da ciência para estudar o Evangelho. É muito importante isso. Haja vista que quando Jesus passou aqui pela terra, quando uma parte desse espírito do Cristo se fez Jesus e encarnou como homem e viveu aqui pouco tempo, inclusive conosco, ele falava para um povo totalmente agrícola, um povo que não tinha uma ciência desenvolvida. Então, a linguagem dele, por isso que ele falou por parábolas, para que os seus ensinamentos não se perdessem e eles pudessem ser interpretados, A parábola é uma ferramenta de linguagem para que ela atravesse, o tempo
e a gente consiga compreender o fundo moral das suas palavras. E é essa a nossa proposta aqui. Então nós vamos agradecer ao nosso mestre por podermos estar aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, e pedir a ele que esteja no meio de nós mais uma vez, para que nós possamos refletir as lições da noite com toda a paz, com toda a harmonia, como sempre deve ser. Toda vez que falamos em seu nome, Senhor, é na sua presença que nós estamos a partir desse momento para poder, através da sua ajuda, da sua luz, também traduzir aqui os ensinamentos desse grandioso evangelho de luz no nosso caminho. Que assim seja. E assim nós começamos então o evangelho de hoje. A semana passada nós tivemos aí um probleminha tecnológico. Infelizmente o evangelho da semana passada se perdeu, não deu para salvar a gravação, e como ele foi feito somente aqui pelo Instagram, então não teve como recuperar. Mas nós estávamos falando na semana passada a respeito da entrada de Jesus, né, em Jerusalém. Falamos quando ele entrou no domingo de Ramos e ele foi ovacionado por todo o povo na época. E menos de uma semana depois, esse mesmo povo que o recebia, que o aplaudia, que o acolhia e que o venerava, estava votando, né, contra a escolha que na época era costume, em época de Páscoa, se fazer esse tipo de um comício, de uma votação pública, para que um preso fosse liberto no dia de Páscoa. E como a gente já tinha falado, a corrupção e venda de votos não começou agora, não é só aqui, isso já existe desde sempre, né? E Jesus acabou sendo o escolhido para a cruz, injustamente, e acabou sofrendo tudo aquilo que a gente já sabe, toda aquela morte infame no Calvário. E depois disso, no terceiro dia, como isso tudo já estava até previsto pelos profetas antigos, se a gente for lá no Velho Testamento, a gente vai ver que eles já haviam predito isso, porque esse futuro já estava delineado já para acontecer, não que tivesse que acontecer, mas já estava delineado. E ele veio cumprir, até porque esse cumprimento, levando-se em consideração o grau evolutivo daquelas pessoas, era necessário que se cumprisse conforme estava nas escrituras antigas. E então Jesus, como também estava escrito, no terceiro dia, ele ressuscitou. E nós comemoramos ontem o dia da Páscoa, e também o dia da ressurreição. Para nós cristãos, a Páscoa significa a ressurreição de Cristo. E é sobre esse tema que eu quero falar hoje, porque a gente precisa entender o que é essa ressurreição, o que é que isso significa para nós cristãos. E tem várias passagens no Evangelho, tanto do de Mateus como no Evangelho de Lucas, que falam a respeito desse assunto. Na realidade, para os judeus, a reencarnação fazia parte dos seus dogmas. Não com este nome. Eles colocavam como nome de ressurreição. Porque eles não entendiam muito bem como é que isso se dava. Qual era a forma como acontecia, mas eles sabiam que acontecia. Os únicos que tinham a questão do materialismo, de achar que tudo
acabava com a morte eram os saduceus. Então, como é que eles sabiam disso? Existem vários diálogos dentro do Evangelho que fala a respeito disso. Por exemplo, nessa passagem de Mateus que eu vou ler para vocês. E veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Filho do Homem seria ele, Jesus. Ele estava perguntando para os seus discípulos o que as pessoas estavam falando de quem ele era. E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos seus profetas. Disse-lhe então Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Depois em Lucas a gente encontra uma outra conversa assim. E chegou a Herodes o tetrarca notícia de tudo que Jesus obrava e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhante coisas? E buscava a ocasião de o ver. Então eles vejam que eles vão usando a palavra ressurreição, dizendo que Jesus era alguém, era Elias, era João, era alguém que tinha voltado à vida física, na forma de Jesus. Enfim, tem outras passagens aqui dizendo que eles perquiriram quem era Jesus, se era Elias, se era João, enfim, quem era o ressuscitado. E por aí a gente vê que realmente já os judeus já acreditavam, já fazia parte dos dogmas judeus a ressurreição. A ciência na época não tinha grandes explicações, mas vários diálogos acontecem, inclusive um diálogo muito importante que vai acontecer com um fariseu, um membro do Sinédrio, que era mestre da lei dos antigos, cujo nome dele era Nicodemos. Nicodemos ficou muito impressionado com os milagres que Jesus realizava, mas ele ficou impressionado também, era a forma como Jesus falava, porque ele falava amorosamente, ele não veio impor, ele não veio à força, mas o seu verbo sempre foi muito carregado de muito amor. E Nicodemos quis visitar e ver Jesus, e Jesus não se fez de rogado e o recebeu, porque Jesus recebia todo mundo. Ele não tinha essa discriminação. Então, uma noite, ele foi procurar Jesus, e então ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. É impossível. Jesus respondeu para ele e disse: na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. E aí o Nicodemos então pergunta a ele: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Parece assim, a gente ouvindo esse diálogo, que é uma pergunta boba. Mas levem em consideração que esse diálogo aconteceu há 2023 anos atrás. Então, não havia esse conhecimento. Então, ele está realmente fazendo uma pergunta
Para nós hoje pode parecer uma coisa boba fazer esse tipo de pergunta, mas para ele era muito importante e ele queria o entendimento. Então Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? E Jesus então respondeu: tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós com tudo isso não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas ainda assim não me credes, como crereis se eu vos falasse das celestiais? Esse diálogo está em João, no capítulo 3, versículos de 1 a 12. E aí a gente vê, quando Jesus se refere de nascer da água e do Espírito, ele está dizendo, nascer da água é nascer do corpo físico. O Espírito, criação de Deus, vai soprar aonde quer. Mas o corpo que fica aqui é nascido da água. E olha só a comparação que ele faz. Se a gente pensar bem, o nosso corpo humano, ele é 70% de água. A nossa terra é assim. E o que ele estava se referindo aqui? Ele estava se referindo justamente a você ter um novo corpo. O teu espírito pode fazer essa transmigração. Estar aqui, nesse planeta, ou encarnar em outro, ou em outro. E isto é uma lei. Porque se a gente não entender isso, que é o básico do básico da espiritualidade, nós não vamos conseguir nunca explicar qualquer anomalia que existe na nossa vida, que existe aqui na Terra. E aí, acreditar num Deus justo, que muitas vezes deixa crianças chamadas inocentes morrerem, seria muito cruel. E não tem explicação. Não tem explicação porque algumas pessoas gozam de perfeita saúde e outras estão doentes. E outras estão, inclusive, em hospitais. Não existe uma justiça explicável para isso. Se nós acreditamos realmente e temos fé de que Deus é bom, é justo, é o nosso Pai Criador, por que as criaturas ele trata tão diferente? Qual fé que pode se sustentar nisso? Isso é contra totalmente a nossa razão. Se nós, sendo imperfeitos, ainda moralmente, se um filho nosso nos pedir pão, a gente não vai dar pedra. E por que então Deus seria esse ser sarcástico? É preciso, e Jesus deixou isso muito claro, quando ele se levanta do túmulo, ele não levantou com o corpo físico dele. Até poderia, se quisesse, restaurar, porque ele tinha esse poder. Jesus, como governador e criador desse planeta, ele poderia. Poder para isso ele tinha. Mas ele veio
conversar depois, no terceiro dia, pelo processo da materialização. E ficou ainda durante 40 dias, cumprindo a sua missão aqui antes de ascender para os páramos mais elevados e deixar esses corpos mais densos para trás. O que não significa que ele não esteja presente e que ele não esteja dentro da sua dinâmica de pensamento ligado a nós. Mas é importante, muito importante, que a gente entenda o significado da Páscoa, da ressurreição e da reencarnação. Porque somente assim é que a gente vai entender toda a diversidade que existe, todas as diferenças que existem entre as pessoas. E mais, toda a diferença que existe entre mundos. E muitas coisas vão se explicar. Muita gente fala em karma, mas nem sabe o que é isso. O nosso karma é toda vez que a gente não conseguiu aprender uma lição. O nosso espírito criado, como dizem os espíritos superiores, simples e ignorante, na sua essência, ele vai passar pelos processos evolutivos. O espírito criado, centelha divina, precisa do contato com a matéria para que ele possa se desenvolver. E todos nós passamos por esse processo. Todos nós necessitamos do contato da matéria para nos desenvolver. Então a nossa vida hoje, os problemas que nós enfrentamos hoje, é simplesmente um episódio da nossa série. Este corpo que ora nós utilizamos, físico, é uma vestimenta dos muitos que nós já tivemos e ainda teremos muitos outros. Então a gente vai entender que hoje todas as dificuldades que nós temos são provenientes do nosso aprendizado. Não é castigo de Deus, não. Porque Deus é todo amor, ele vibra no amor o tempo todo e ele não quer ninguém. Ele não fica sarcasticamente, como pensam alguns, deixando uma criatura esquecida no canto e tendo prazer em vê-la sofrer. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes, até mesmo que a criatura nem peça, ele intervém, porque ele é todo amor. Mas a visão que ele tem a nosso respeito é a mesma visão que nós temos quando colocamos um filho no mundo. A gente tem que estar atento ao seu crescimento. A gente tem que estar atento às suas necessidades. E é claro que nós somos imperfeitos com isso. Não existe pai e mãe perfeitos, não existe. Mas Deus é perfeito. Então toda sorte de provações que atravessam o nosso caminho são instrumentos para o nosso progresso espiritual. São chamamentos para nós, para o nosso aprendizado, para a nossa elevação. E aqui na Terra nós temos muito aprendizado a fazer, porque nós estamos num planeta de terceira dimensão. O que é um planeta de terceira dimensão? Aonde o mal ainda predomina em cima do bem. Aonde a ignorância predomina. Aqui é um planeta escola, é um planeta hospital, é um planeta penitenciária, é tudo. E nós estamos num ciclo ainda vibrando nisso. E estamos fechando esse ciclo. Brevemente, nós passaremos na escala dos mundos para um mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração só cabe espíritos regenerados.
aqueles que têm mais a tendência ao bem, ao conhecimento, do que a ignorância. E regeneração não quer dizer que nós vamos ser, de uma hora para outra, um planeta feliz. Não é assim que acontece. Como a gente sempre fala aqui, a vida é processual, existe um processo e nós estamos vivendo esse processo. E nós estamos vivendo, assim, o ápice do processo. Então, tudo está vindo à tona agora. A impressão é que dá que parece que não tem mais esperança de nada. Mas nós já fomos avisados de que isso aconteceria. E muito mais vai acontecer ainda. Porque é necessário para mudar, para a gente reformar uma casa, é necessário derrubar paredes. É necessário trabalhar a fiação elétrica, os esgotos, tudo. E a casa planetária também está passando por esse processo. E entender isso é de suma importância para nós nesse momento. Por isso que na semana passada nós falamos da importância da religiosidade nas famílias. Eu não prego nenhuma religião. Todas as religiões que levam a Deus são boas. O que eu falo sempre aqui é sobre o cristianismo. Mas se a pessoa quer seguir um caminho como o budismo, que vai seguir Buda, é a mesma coisa. Porque Buda fala, se a gente pegar a filosofia de Buda, de Jesus, não tem praticamente diferença nenhuma. Aliás, Buda sempre prega o desprendimento dos bens terrenos. E Jesus também fala disso. Por que ele fala disso? Porque os bens terrenos, tanto quanto o nosso corpo, são simplesmente instrumentos para esse espírito a que Jesus se refere aqui. Que todos nós somos consciência. Nós somos consciência. Nós não somos esse corpo. Nós estamos esse corpo. Nós estamos essa personalidade. Como muitas outras que nós já criamos. Porque cada vez que a gente encarna, a gente tem que criar uma personalidade. Então, quantos eus moram aqui dentro de mim, que mora aí dentro de vocês? Quantos eus que às vezes não falam na frente, quando uma situação aparece? Quantos eus nossos não brigaram, não lutaram em guerras, não fizeram tantas atrocidades? Porque essa nossa tendência a viver irritados, essa nossa tendência a querer bater no outro, ela não é uma tendência que é à toa. Isso foi criado por nós. Nas vidas sucessivas, em que nós matamos, morremos, lutamos. E tudo isso está dentro de nós ainda. E é por isso que a gente encarna. Justamente para ir lapidando o nosso comportamento. E através desse conhecimento da espiritualidade é a ferramenta que a gente tem para ir moldando o nosso comportamento. Os nossos impulsos que nós trazemos no nosso inconsciente, mas que estão todos aí guardados. E Deus, na sua infinita sapiência, respeitando a nossa espiritualidade ainda infantil, faz com que a gente não se lembre para poder fazer um bom trabalho aqui. O problema é que quando o espírito chega aqui e ganha um corpo novinho em folha e vem aqui para a materialidade, ele se ilude apenas com as coisas da materialidade e acha que nunca vai morrer. Aliás, é um assunto que não gosta nem de falar, mas só fala de morte. É a única certeza que nós temos na vida. A morte do corpo físico.
E nós vamos morrer. Todos nós. Como já morremos fisicamente de outras vezes. Como nós ensaiamos isso todas as noites quando dormimos. E nós precisamos ter esses conceitos naturais dentro de nós. Para tirar de uma vez por todas essa ignorância do mundo espiritual. De viver amedrontados na vida. De viver sempre com medo e ansioso. Medo do amanhã. A gente não sabe nem se vai acordar amanhã. Muitos medos, muitas culpas que nós precisamos alijar de dentro de nós. Procurar a aceitação da nossa vida onde nós estamos, na família em que nascemos, no lugar onde nós estamos e fazer o nosso melhor. Este corpo nos serve, inclusive, de filtro para limpar as nossas mazelas do passado. Sim, porque muitas doenças que nós carregamos, algumas nós provocamos aqui mesmo, nesta encarnação. Não é de passado espiritual, não. Foi da nossa teimosia, foi da nossa cegueira, foi da nossa materialidade. Foi a gente pensar primeiro nas coisas do mundo e fazer de conta que Deus não existe. Esquecidos da lição do Evangelho que diz: primeiro busque o reino de Deus e as outras coisas se vos acrescentarão. Então, lá no mundo espiritual, antes da gente reencarnar, muitas promessas. Mergulha aqui no corpo físico, esquece de todas as promessas, de todos os trabalhos. E quando a gente assume determinados trabalhos no plano espiritual e a gente não executa aqui, a ferramenta, uma enxada que você ganhou para cuidar do jardim, e você larga ela na chuva e no sol e não toma conta, o que vai acontecer? Vai enferrujar. E isso acontece também quando a gente não se propõe a fazer as coisas que nós programamos para fazer, porque a gente vem com equipamento. Muitas vezes a gente já vem utilizando o corpo físico já desde o nascimento, para poder resgatar os nossos erros de consciência. Não é que Deus castiga, não, e não tem essa coisa da pena de talião. Não tem essa coisa da pena de talião. Porque se o espírito chega aqui e ele se propõe a trabalhar no bem, por mais que ele tenha errado, por mais culpa que ele carrega, mas ele se propõe a trabalhar no bem, a prova muitas vezes chega para ele. Mas quando vê ele lá trabalhando, ela passa. Porque Deus quer isso, a consciência e o trabalho. Para que ele vai colocar a prova ou uma expiação num ser que já está aprendendo a realmente a fazer o seu desenvolvimento por amor? E a frase que diz que quem não vai por amor vai pela dor é muito verdadeira. É muito verdadeira. E Jesus, quando passou aqui na terra, como disse na passagem que mesmo Herodes e todos estavam querendo muito conhecer essa personalidade, ficou conhecido pelos milagres que ele realizava, pelas curas que ele fazia. Seu coração compadecido curou muita gente, mas ele não curou todos que iam à sua procura. Porque nem Deus pode atender à vontade inconsciente do homem. Porque muitas vezes uma cura significa um atraso. Porque a lição não foi aprendida.
aí o espírito perde a sua liberdade. E o arbítrio, o livre-arbítrio que nos foi concedido, ele não pode ser retirado. Porque Deus não pode revogar a sua própria lei, porque se ele fizer isso, ele não é mais Deus. Ele teria uma vírgula de imperfeição. E tudo é perfeito. Muitas vezes, dependendo do grau de consciência desse espírito, a prova pode ser até adiada. Porque Deus não quer que se perca. Tem uma passagem no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, em que o espírito comunicante chega à mesa mediúnica e diz que morreu naquela época, né, 1800 e bolinha. Ele morreu de epilepsia. Catalepsia. A ciência não conseguia, né, não tinha aparelhagem suficiente para detectar a morte cerebral, e ele foi enterrado vivo. E ele acordou, imagina, né? E então ele foi perguntado, né, o que ele achava disso que tinha acontecido com ele. E aí então ele revela, ele diz que uns 300, 400 anos antes, ele comandava uma expedição de pessoas que exploravam para a conquista de terras, né, como era antigamente. E quando ele chegava nas aldeias, nos lugares que ele, os seus soldados e todos iam dominar, ele costumava pegar os reféns e enterrar na areia e deixar só a cabeça para fora. Claro que ele penou muito com isso, mas a sua consciência, passado 300, 400 anos, não deixava ele em paz. Mesmo ele já tendo se regenerado, trabalhado e feito um monte de coisa, ele não conseguia ter paz. Então ele pede, antes desta encarnação acontecer, ele pede uma solução ao Pai. Porque só assim ele poderia ter a paz de consciência. Não era Deus que estava castigando, era a própria culpa dele que fazia ele se sentir assim. Os trabalhos que esse espírito já tinha realizado já eram o suficiente já para poder compensar tudo isso. Mas para ele não era. E essa prova veio para ele quando o espírito dele já estava preparado. E aliás, ele mesmo chegou a pedir. E quando ele realmente morre, né, porque estava enterrado, que ele chega ao plano espiritual, então ele se sente luminoso e liberto. Porque ele estava em paz com a sua própria consciência. E é por causa disso que Jesus não podia curar todo mundo. Não que ele não quisesse. Claro que ele queria um coração amoroso como o dele, se ele pudesse, né? Mas não podia derrogar a lei. Como Deus também, não. Ele curava aqueles cujos karmas já estavam terminando. Aqueles que já estavam prontos para não errar mais. Porque depois que ele realizava as curas, ele sempre falava, vá, não peques mais. Ele sempre deixava uma recomendação. Então, minha gente, isso é para explicar como que é o nosso processo. Porque se a gente está passando por dificuldades hoje, todos os problemas que nós vivemos, todas as enfermidades que muitas vezes a gente sofre no próprio corpo, são causadas por nós mesmos. Não é a doença que te pega, é você que pega a doença.
Eu sei que é duro falar isso, é duro ter esse estado de consciência, mas nós já temos maturidade espiritual, sabe? O suficiente para começar a entender isso. Relacionamentos mal acabados, mágoas que ficam dentro de nós, a falta do perdão, a raiva contínua, tudo isso vai gerando doenças no nosso corpo físico. Imagina que Deus toma conta da terra e a gente está fora da terra e olha lá do espaço, a gente olha para dentro da terra. Vocês imaginam a diversidade de vida que tem aqui, além de nós humanos? Dos animais maiores até os insetos, as borboletas e tudo, e todo o reino vegetal e todo o reino aquático. Tem que haver uma mente superior que comande isso, que mantenha isso no equilíbrio. E este planeta em especial é comandado pela mente do Cristo planetário. Agora, a mesma coisa, se a gente fizer, se colocar fora do nosso corpo físico e olhar para dentro de nós, como é que funcionam os nossos órgãos, o nosso coração, o estômago, todo o aparelho digestivo, os pulmões, o nosso sistema linfático, o sangue. Nada disso funciona se o espírito não estiver aqui ligado. Tanto é que quando o espírito é desligado desta máquina, o que acontece? Todos esses seres, essas pequenas células vivas que estão dentro de nós, retornam à natureza terrestre. Então, o desequilíbrio, quem causa não é o andamento do corpo, mas é quem habita. Então, se nós queremos saúde, se nós queremos felicidade, se nós queremos alegria, nós temos que procurar primeiro as coisas do espírito, para que a nossa consciência esteja bem. E aí o resto vai funcionar bem. Quando nós mudamos a nossa forma de entender as coisas, de pensar as coisas, a gente passa a também a sentir diferente. Não só em relação a nós mesmos, mas às outras pessoas que funcionam igual a nós. É quando a consciência libera toda a tranquilidade e quando a vida começa realmente a palmilhar pelo amor puro. Mas para que isso aconteça, é preciso conhecimento. Ah, mas agora eu já estou dentro de uma idade que agora não tenho o que fazer, eu tenho trauma de infância, que é tudo que a gente escuta também. Gente, nós estamos vivendo uma era em que a ciência, a tecnologia, a parte científica está tão avançada. Só não está mais avançada ainda porque moralmente nós não conseguimos acompanhar o mesmo ritmo. Porque se nós moralmente estivéssemos mais avançados, nós já teríamos descoberto outras curas. Mas todo o conhecimento que é colocado na mão do homem, o que ele faz? Conheceu a energia do átomo, a força atômica, criou o quê? Uma bomba. Por que não criou naquela época o celular? Mas não, vai criar uma arma, vai querer a destruição. Então, moralmente, quando eu falo homem terreno, é a grande maioria, é a massa. Porque
a minoria que compõe, que já tem um certo conhecimento, é pouco. Se nós contarmos que nós somos 8 bilhões de almas e 6% ou 7% disso é muito pouco. Mas se não começar nada do pouco, nada vai se transformar. E cada um de nós, mesmo sendo poucos aqui, nós vivemos com mais pessoas perto de nós. E tudo isso que a gente está refletindo aqui, a gente pode refletir no nosso ambiente, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E se refletir consigo mesmo. Qual é o meu papel aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Que é a pergunta básica de quem chega num lugar, o que é que eu estou fazendo aqui? E é isso que a gente não coloca nem para as nossas crianças. E para mim, que trabalho na saúde mental e conheço outras pessoas que também trabalham nisso, a gente está vendo crianças de 8 anos com pensamentos suicidas, crianças com 7 anos tomando antidepressivo. Falta conhecimento da vida, de explicar para essas crianças que ela nasceu, que esse espírito está aqui por um propósito, e o propósito é muito maior do que só ir na escola. Ou aprender a jogar videogame. Que, aliás, é outra coisa que vai ter que ser muito conversada, isso. Crianças. Então é muito importante essas discussões. Os pais precisam ficar atentos, porque é a construção do novo mundo. E essas crianças que passam o tempo em computadores, em celulares, sem nenhum limite. E o que é pior, tendo mau exemplo já dentro de casa daqueles que os cuidam. A falta de atenção. Quando a gente faz um tratamento na psicanálise, eu trabalho com a psicanálise contemporânea, tem uma fratura chamada privação emocional. Que essa criança está sofrendo hoje e vai levar para o resto da vida. Que vai se tornar depois um adulto carente. Carente de amor, sabe por quê? Porque tem um pai muitas vezes e uma mãe dentro de casa e não tem. Porque o físico está ali, mas a atenção não está. Então não importa se a pessoa trabalha o dia inteiro fora, mas os momentos em que está com a criança ou com o jovem adolescente tem que ter qualidade. Um dia o paciente falou: como é que eu faço para ter qualidade? E eu disse para ele: brinque com os seus filhos. Se você quer ser amigo, que seus amigos te tenham como amigo, não só agora, mas quando ficarem adultos, brinque com os seus filhos. Não é deixando fazer tudo o que querem. Não é isso. A criança precisa de limites. E precisa de entendimento, precisa aprender a rezar. Porque esse adulto, amanhã, ou o adolescente, ou a criança que sofre um bullying na escola, ela precisa ter a confiança de conversar em casa. Ela precisa de ter uma palavra de cuidadores que vão falar com ela a respeito da vida, do Criador da vida. Porque senão, qual vai ser o futuro daqui? Não vou dizer nem daqui a 20 anos, não. Daqui 5 anos. 5, 10 anos, como serão essas crianças? Que se tornarão jovens, adultos. Então nós temos que pensar. E a reencarnação vem justamente nos mostrar qual é o nosso papel aqui. A gente não veio aqui para ficar brincando no parquinho. É preciso desenvolver a nossa responsabilidade. Porque mais dia, menos dia, a vida vai nos chamar de volta.
pro plano espiritual. E aí? Com que cara que a gente chega? Perdeu o trem? Vamos pensar nisso. Essa é a reflexão da semana. Vamos botar um pouquinho a mão na consciência para a gente saber das nossas responsabilidades aqui. E ter a certeza de que quando a gente procura o coração do Mestre, ele está sempre de braços abertos, não mais na cruz. Há muito tempo que ele saiu. No terceiro dia, ele nos mostrou que a vida triunfa sempre e que a morte não existe. E que nós temos que cuidar, sim, do nosso aparato físico, porque é o nosso instrumento de trabalho, instrumento para o nosso espírito. Ter todo o cuidado para que a gente faça o nosso melhor. Para que o dia que nós fomos chamados ao retorno, a gente deixe um legado aqui. Nem que seja para uma ou duas pessoas. Não importa, é a contribuição de cada um. Como eu sempre falo no nosso grupo no Semente de Luz, eu falo sempre, nós somos formiguinhas trabalhando. Mas se não fossem as pequenas formiguinhas, não haveria o formigueiro. E é esse o trabalho que a gente está fazendo aqui, trabalho de uma formiguinha. E eu espero que um dia, e eu tenho certeza disso, nós que estamos do lado de Jesus, nós temos certeza de que um dia nós vamos ver esse grande formigueiro crescer. E cada vez a gente ter mais alegria, mais conhecimento de nos sabermos realmente o significado de ser filhos de Deus. E nós vamos agradecer ao nosso Mestre, porque esta lição ele veio trazer para nós, a lição do amor, de saber que nós somos filhos de um Pai que é todo poder, todo bondade, onipresente, onisciente, que sempre está nos sustentando, segurando as nossas mãos, o nosso emocional, mesmo quando os nossos caminhos andam em erro. Porque o Pai não nos julga dessa forma. O nosso Mestre está sempre de braços abertos a nos receber, não importa o que a gente tenha feito até um minuto atrás. O seu coração de luz está sempre pronto a receber todos. Ele aguarda, como sempre aguardou, a nossa decisão de ir até Ele. E hoje, Senhor, diante da sua presença, nós te agradecemos por tudo que temos recebido na nossa vida. Somos gratos por estarmos aqui, encarnados. Somos gratos pela nossa vida, pelos nossos desafios. E te rogamos, Mestre, que esteja sempre no meio de nós. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao nosso Mestre, graças a vocês que aqui ficaram comigo até o final do Evangelho. Muito obrigada mesmo, de todo o meu coração. Espero que vocês tenham aí uma excelente semana. Vou colocar o vídeo agora aqui. Não esqueçam de ir lá e curtir, porque ajuda que outras pessoas também vejam, assistam, ouçam, né? E se quiser compartilhar também, fiquem à vontade, tá bom? E semana que vem a gente volta com o nosso Evangelho Online, segunda-feira, às 20h30. Até lá. Muito obrigada.